Felizes por estarmos aqui mais uma vez, amém? Peço a oração dos irmãos, continue orando por nós, pastores, que aqui estamos, eu, minha esposa, meu filho também. Que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria, amém, irmãos? Para nós caminharmos juntos nesta igreja. Essa igreja precisa mais, a igreja precisa de mais crescimento. E que Deus esteja nos dando sabedoria para poder conduzir esse rebanho do Senhor Jesus, amém? E nós só conduzimos com todos ajudando, todos juntos. Eu tenho certeza que o ano 2021, Deus vai nos dar novas estratégias, novas perspectivas para um crescimento desta igreja ainda mais, né? Louvamos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor pelas coisas que já têm acontecido aqui desde 2014, que foi quando nós viemos para cá. Os irmãos sabem da história. Foram só bênçãos, não temos que reclamar nada. O Senhor realmente nos prosperou e nos abençoou neste lugar. Não só a igreja, mas muitos irmãos também prosperaram. Deus abençoou e eu fico feliz em saber disso. Saber que o Senhor tem honrado este povo e continuará honrando para a glória do Senhor. Amém? O que nós precisamos fazer é continuar na brecha, quer dizer, continuar nos caminhos do Senhor. Mesmo às vezes debaixo de luta, às vezes debaixo de afrontas, mas você tem que permanecer firme, amém? Assim como os discípulos lá no primeiro século permaneceu, e nós também sejamos exemplo de persistência, de perseverança, e nós vamos vencer no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo 1 até o versículo 11. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu Jesus à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no barco o que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhais medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, as escrituras foi lida, e nós estamos aqui na dependência do teu Espírito Santo, para ministrar, Senhor, esta palavra que o Senhor já ministrou aos nossos corações, mas eu creio que o Senhor tem uma nova ministração aos nossos corações nesta noite. Fala conosco poderosamente através desta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vamos estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre lá no início de cada texto, por exemplo, aqui em Mateus, em Lucas capítulo 5, no início tem lá
uma indicação aonde mais está escrito esta passagem. No caso aqui está escrito também em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, Marcos 16 a 20. E quando nós olhamos os relatos de Lucas, de Marcos e de Mateus, nós vemos que Lucas, ele traz algo mais, ele traz um texto mais cheio de informação. Mateus, ele tem apenas 4 versículos, vai relatar ali algumas coisas a respeito deste fato. Marcos também 4 versículos, mas Lucas, ele relata 11 versículos. Lucas vai contar os detalhes do que aconteceu, da chamada desses 4 discípulos, que é Pedro, André, Tiago e João. Jesus, após ter saído da tentação no deserto, no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ver isso. Jesus sai da tentação no deserto, ele vai para a Galileia, a região da Galileia, a cidade de Nazaré, que é a sua cidade, e ali ele entra dentro do templo, da sinagoga, e ele pede para ler o livro, e ele lê aquele livro, o livro de Isaías, falando que ele recebeu o Espírito Santo para pregar as boas novas, e os fariseus ficaram perplexos, não acreditaram nele, quiseram empurrar Jesus do espenhadeiro. Jesus escapou da multidão e saiu e foi para Cafarnaum, a outra cidade. Cafarnaum foi onde ele montou realmente o seu quartel-general, vamos dizer assim, foi onde mais Jesus esteve, foi em Cafarnaum. E ali por perto do lago de Genezaré, como nós limos, perto do lago de Genezaré, na beira da praia, Jesus começou a andar e ele viu, como nós lemos no texto, 2 barcos parados à beira da praia. E quando ele viu aquele barco, ele subiu dentro de um barco, e esse barco que ele subiu em cima era de Simão Pedro, ambos eram pescadores profissionais. A Bíblia fala que eles eram pescadores profissionais. E quando Jesus entra naquele barco, pediu para que afastasse o barco um pouquinho mais adiante, para que ficasse mais fácil de Jesus falar. Então isso tudo Lucas vem relatando. E Jesus ensina o povo dentro daquele barco. Lucas só não relata o que Jesus falou ali. Se nós formos ver o texto, Lucas não falou as palavras de Jesus, o que ele ensinou naquele momento ali. Mas Lucas relata assim, que depois dele falar com a multidão, depois dele ensinar o povo que ali estava, provavelmente deve ser já à tarde, Jesus fala para Simão Pedro, afasta um pouquinho mais o seu barco, mais para o fundo, mais adiante, lance as suas redes para pescar. E Pedro, ele relata para Jesus, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Quer dizer, adianta alguma coisa? Nós já lutamos, já tentamos. Mas Pedro falou uma palavra interessante. Pedro falou assim, mas porque é o Senhor que está falando, nós vamos jogar as redes. Em outras palavras, pelo poder que é na tua palavra, por nós sabermos quem o Senhor é, que é o Cristo enviado de Deus, e eu sei que as tuas palavras têm poder, eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que então eles foram para mais fundo, no lugar mais fundo do lago, e jogaram as redes. E quando eles jogaram as redes, a Bíblia diz que encheu-se de peixe as redes, ao ponto que eles não deram conta de pegar. Chamaram então os outros companheiros, o outro barco, lembra, tinha 2 barcos. Então eles levaram os 2 barcos para pegar os peixes daquela rede. A Bíblia diz que ambos os barcos se encheram. 2 barcos cheios de peixe, pela ordem de Jesus. Esse texto relata isso, e depois Jesus então traz a memória de Pedro, de André, Tiago e João, Pedro, André, Tiago e João, os 4, e fala assim, olha, a partir de agora vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homem. Trazendo aqui uma leve ilustração bem rápida, eu começo a pensar, imagina só o que passou na cabeça desses 4 discípulos. Eles passaram a noite inteira pescando e não pegou nada. E eles pescavam para vender. Eles eram comerciantes. Eles viviam da pesca. Imagina o que esses 4 discípulos pensaram. Mestre, vamos fazer logo uma empresa. Vamos abrir um CNPJ.
porque com o Senhor aqui nós vamos ficar ricos. Toda vez que o Senhor fala, lança a rede, nós vamos pegar esse monte de peixe, nós vamos ficar ricos com esse negócio, né? Poderíamos pensar assim. Mas o texto não ensina isso para nós. O que nós temos que olhar, o que o texto está ensinando? O texto está ensinando, claramente, né, que a chamada de Jesus, quer dizer, a chamada de Jesus não, a chamada dos 4 discípulos, é como Jesus queria mostrar o seu poder através daquele milagre. Jesus realmente fez aquele milagre para chamar a atenção dos discípulos e para então criar coragem neles. É um sinal de maravilha, é a pesca maravilhosa. Então, através deste milagre, a Bíblia diz que esses 4 discípulos deixaram tudo. Ao mesmo tempo que eles poderiam ter chamado Jesus para uma sociedade, mas não, eles fizeram o contrário, de que talvez muitos de nós não faríamos. Deixaram tudo, abandonaram a pesca, abandonaram a sua profissão. Para quê? Para seguir a Jesus. Confiando na palavra de Jesus, que agora vocês serão pescadores de homens. Imagino que eles nem entendiam isso, mas como assim pescar homens? Acostumados a pescar peixe. Mas depois Jesus foi falando, explicando o evangelho do seu reino, e eles entenderam conforme nós sabemos. Mas a mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite, eu quero trazer aqui 4 pontos sobre esse texto. Em primeiro lugar, eu quero trazer para a nossa memória, por que Pedro, ele estava lavando as suas redes. A Bíblia fala que Jesus chegou na beira do lago e encontraram os 4 discípulos lavando as suas redes. Por que estavam lavando as redes? Porque não tinham pegado nada. Estava guardando as suas traias, né? Estava guardando as redes, lavando para guardar. Talvez frustrados, talvez decepcionados, talvez Pedro acusando André, mas André, é por causa de você fez barulho. Quando está pescando pode fazer barulho, você ficou conversando. Não tem isso, pescadores? Na beira do rio não pode fazer barulho. Talvez André, não, foi você, Pedro, que ficou aí cantando, espantou os peixes. Um exemplo. Mas eles estavam à beira da praia, lavando as suas redes, com certeza tristes, porque não tinham pegado nada. E aí eu trago uma ilustração para nós. Por que Pedro estava lavando as suas redes? Em primeiro lugar, eu quero trazer uma ilustração, o que significa a rede para nós, o lago e o barco. A rede, ela pode representar os nossos projetos, lançar a rede, pode representar os nossos projetos, pode representar os nossos sonhos, mas principalmente, a rede aqui representa a palavra de Deus. A rede, ela tem um significado de levar a palavra, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Lançar a rede, lançar a palavra. O lago, ele pode representar o lugar onde nós estamos, o lago pode representar as pessoas, o lago pode representar a sua empresa, uma cidade, um ministério, o lugar onde você vai lançar a sua rede, o lugar onde você vai lançar o seu projeto, o lugar onde você vai depositar a sua confiança, onde você coloca toda a sua expectativa. O lago pode representar isso. O barco pode representar eu, como pode representar você, sua empresa também, sua família, o seu trabalho. O barco representa isso, o lugar onde você está. E por que Pedro estava lavando as redes? Fazendo uma pergunta para nós, por que nós lavamos as nossas redes? O sentido de lavar as redes aqui é parar, desanimar, não está dando mais certo. Nós não conseguimos pegar nada, vamos parar, vamos lavar a rede. Num sentido mais atual, de boxe, quem assiste boxe sabe, jogar a toalha. Quando tem 2 lutadores no ringue de boxe, quando o seu treinador vê que ele está apanhando muito, está sofrendo muito, o treinador joga a toalha dentro do ringue, dando sinal que para a luta, para porque ele não aguenta mais. Qual é o sinal que nós estamos dando? Porque nós às vezes queremos lavar a rede, porque nós estamos parando em meio aos projetos de Deus, porque nós não caminhamos com força, com perseverança, sempre, porque sempre na nossa caminhada há momentos em que nós queremos lavar as redes, há momentos em que nós queremos parar, como assim, eu quero umas férias, eu quero parar. E a Bíblia
não relata em nenhum lugar que nós cristãos temos esse direito de férias. O nosso descanso está no céu, segundo a palavra. Então nós, como cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, eu creio que a igreja aqui entende bem essa palavra, servos do Senhor Jesus Cristo, porque às vezes nós falamos essa palavra hoje para uma juventude, daí dos seus 15 a 25 anos, eles às vezes têm dificuldade de entender isso, porque nós vivemos num contexto onde a liberdade ela está em alta, vamos dizer assim, a autossuficiência, né? Eu posso tudo, eu posso fazer tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de tudo, e às vezes nós somos pegos nessa filosofia e esquecemos de que somos um servo do Senhor Jesus Cristo, mas esse servo não é um servo escravo ao ponto de ser escravizado por ele, mas é amado por ele, é respeitado por ele, é abençoado por ele. A palavra servo no contexto bíblico não é um servo no contexto da escravidão dos tempos antigos, por exemplo. Não, servo do Senhor Jesus Cristo, é prazeroso ser servo do Senhor Jesus Cristo, porque o servo do Senhor Jesus Cristo, ele faz o bem às pessoas, ele atende às pessoas, ele leva a palavra de Jesus às outras pessoas. Então é prazeroso ser servo de Jesus. Porque às vezes lavamos as nossas redes? Em primeiro lugar, lavamos as redes porque às vezes nós desanimamos. Quantos de nós desanimamos? Quantos de nós chegamos até às vezes nós começamos o ano, meio de janeiro, geralmente é o mês que nós fazemos, criamos as nossas expectativas, né? Criamos nossos alvos. Mês de janeiro é o mês de criar os projetos, de colocar numa planilha tudo aquilo que eu quero este ano. Janeiro é assim, geralmente é assim. Mas quando chega lá no meio de junho, julho, você já não lembra mais daquela lista, você já não lembra mais do que se falou, você já se perdeu no mar do esquecimento, e aí aquele projeto ficou para trás. Você jogou a rede, você começa a olhar, porque você não deu devida atenção para aquele projeto, as coisas começam a embaralhar, você não consegue mais achar o fio da meada, não consegue mais fazer aquilo que você estava proposto a fazer, não consegue fazer mais, você fala, quer saber de uma coisa? Vou parar com isso não dá certo. Quantos não fazem isso, né? Não acontece isso com muitas pessoas? Desanimamos, jogamos a rede, porque não é por falta de oportunidade, não, é por falta às vezes de capricho nosso mesmo, falta às vezes de um projeto afinado, de uma responsabilidade naquilo que nós queremos fazer. Às vezes nós jogamos a rede ou lavamos as nossas redes porque frustramos com algumas situações ou pessoas. Todos nós frustramos com pessoas, sim ou não? Quem aqui já frustrou com alguém? Levante a mão, por favor, seja sincero. Nós frustramos com alguém. As pessoas nos frustram. Jesus foi frustrado por Judas. Quantas pessoas nos frustram? Mas estas situações, essas pessoas que nos fazem ficar desanimados, não pode ser um motivo para nós jogarmos a rede, para nós lavarmos a rede. Lembra, nós somos pescadores, mas pescadores de homens, pescadores de alma. Eu creio que tem muitas pessoas que esqueceram disso. Nós esquecemos para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para o reino do Senhor Jesus Cristo. E o reino é para nós pescarmos almas, pescarmos vidas que estão abandonadas, que estão jogadas, crianças que estão sendo ensinadas de forma errada. E a igreja tem o papel de levar o ensinamento de Cristo ao coração das crianças, principalmente as crianças. Porque é da onde vem a sociedade adulta do futuro. E se nós cuidamos da nossa base, que é as crianças, nós teremos uma sociedade mais justa. Se nós não cuidamos das crianças hoje, no futuro vai ser pior ainda. Se hoje está ruim, está difícil, a corrupção, as coisas erradas, está alastrando. Imagina se nós esquecermos das nossas crianças. Não ensinar a criança do caminho que deve andar. Não ensinar a criança a palavra do Senhor, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos voltar à realidade, voltar ao primeiro amor. Então, às vezes, nós lavamos as nossas redes porque frustramos com algumas situações ou com pessoas. Lembramos nós que
Todos nós vamos passar por alguma frustração, mas isso não pode desanimarmos, não pode ser o motivo para nós lavarmos a nossa rede. Às vezes lavamos a nossa rede por causa de uma situação financeira que nós estamos vivendo. Eu creio que essa situação, 50% da sociedade, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu creio que uns 50% da sociedade desanimam por falta de dinheiro. Deixe de seguir a Cristo por falta de dinheiro, porque não tem dinheiro, porque quer comprar isso e não consegue comprar. Não pode ser motivo de você lavar as suas redes, não pode ser motivo de você guardar as suas redes, você desanimar do seu projeto, do seu sonho, porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós temos sempre que crer que Deus abrirá uma nova porta, uma nova oportunidade. Amém? As situações difíceis que às vezes nós enfrentamos, nós sabemos disso, é às vezes para criar mais resistência em nós, não para fazer nós cairmos, mas para criar resistência, dar-nos sabedoria, porque nós só aprendemos com os nossos erros. É verdade, não é? Os erros nos fazem mais sábios. Quem nunca erra, nunca sabe nada. Quem nunca sabe nada é porque nunca deu a cara a tapa, vamos dizer assim, nunca enfrentou desafios, nunca teve coragem de enfrentar um desafio, com medo de errar, com medo de não dar certo. Então, os maiores vitoriosos, vamos falar aqui do nível financeiro, das pessoas que têm maior quantidade de dinheiro, são as pessoas que teve mais coragem de arriscar. Arriscou, confiou. Não deu certo, vou fazer de novo. Não deu certo, vou fazer de novo. Talvez faz de uma forma diferente, mas eles persistem até conseguir. Então nós não podemos jogar a toalha, ou jogar as redes, lavar as redes, por qualquer coisa. Então Pedro estava ali na beira do barco, ou na beira do lago, lavando suas redes, e esse era o motivo que ele estava lavando as redes. Não tinha pegado nada. Não tinha pegado nada. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, um texto conhecido: há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear. Em outras palavras, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O que nós não podemos é jogar a nossa rede no canto e dizer: eu não aguento mais, eu não sou para isso, eu não nasci para isso. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos escolhidos para amar, amém, queridos? Para levar esta semente às outras pessoas. Jesus não te escolheu à toa, você não está nesta igreja aqui hoje simplesmente pelo seu bel prazer, você está aqui porque há um Espírito que nos direciona, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Eu quero que você entenda isso, que no mundo espiritual nada acontece por acaso, mas tudo acontece porque há um mover do Espírito Santo, há um mover de Deus nas nossas vidas, para que nós realmente entendamos o projeto maravilhoso que Deus tem para nós. E o projeto é grande, é poderoso, aleluia, é um projeto que o mundo jamais projetou para a sua vida, e jamais poderá projetar. Só Deus tem um grande projeto para a sua vida. Nós não podemos jogar a rede. Lavamos as redes porque achamos que o tempo é de parar. Enfim, são várias circunstâncias que às vezes nós jogamos a rede, ou lavamos a rede, no sentido, paramos no meio do caminho. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 19, versículo 5, a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Lendo esse texto, nós podemos dizer também que muitas pessoas lavam suas redes, ou jogam suas redes, por achar que foi humilhado, em vez de ser compreendido. Tem aquele momento que você fala: puxa vida, achei que a pessoa ia me compreender, achei que ele ia me compreender, achei que ele ia me entender, mas na realidade ele me humilhou. Já aconteceu isso com você, não? As pessoas te humilhar? Às vezes você chega para contar uma situação até favorável àquela pessoa, e você acha que aquela pessoa vai te entender, mas na realidade ela te humilha. Já aconteceu isso? Não desanime.
Essa é a palavra. Não desanime. Não jogue a rede. Não lave a sua rede. Continue lançando a sua rede. Porque Jesus chamou você para lançar a rede. Aleluia. Persistir sempre. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios também, capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ele, estão seguros. Quer dizer, você tem que confiar no Senhor. Não jogue a sua rede. Não desanime no meio do caminho. Continue até o fim. No meio do caminho sempre vai haver pedras, sempre vai haver espinhos, mas sempre vai haver também a mão de Deus estendida para te segurar, aleluia, para carregar você no colo se preciso for. Josué capítulo 1, versículo 9, uma palavra muito inspirada aos pastores, diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quem é conosco? O Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é conosco, Ele que nos ampara, por onde quer que nós andares, por onde você for, onde você colocar os teus pés, se você é um servo de Deus, ali está o Senhor, te protegendo, te amparando, olhando, te consolando, ali está o Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos jogar a rede. Nós devemos continuar dentro do barco, lançando a rede. Não podemos fazer como Pedro, esses 4 discípulos aqui, pararam de pescar, porque não estava pegando nada. É o que nós vemos aqui nesses primeiros versículos. Em segundo lugar, que nós vemos aqui, só podemos ter vitória se o propósito e motivação e prioridades, elas andam juntos. Propósito, motivação, prioridades. Só podemos ter vitória se isso estiver junto. Qual é o propósito? Tudo aquilo que nós fazemos tem que ter um propósito, tem que ter uma motivação. Tudo aquilo que nós fazemos com a motivação errada vai dar um sério prejuízo, tanto para você como talvez para outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3, parte B, e até o versículo 6. Então sentou-se do barco, ensinava Jesus. Ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, disse a Simão, vai para onde as águas são fundas. E a todos lancem as redes. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Aleluia. Em primeiro lugar, qual era o propósito aqui de Jesus? Qual era o propósito, a motivação, a prioridade de Jesus? Lembramos que o texto começa dizendo que Jesus estava andando à beira da praia, não é isto? E ele encontrou 2 barcos vazios, 4 homens lavando suas redes. Jesus entrou em cima de um barco, começou a pregar, começou a ensinar, depois pediu para que eles lançassem suas redes. Eles lançaram suas redes, pegaram muitos peixes, encheram os 2 barcos de peixe. O propósito de Jesus em fazer este milagre era simplesmente chamar Pedro, André, Tiago e João. Jesus chegou ali para isso. Jesus chegou naquele momento. Jesus não queria fazer um milagre apenas por fazer. Não. Qual era o propósito de Jesus? A chamada de Pedro, André, Tiago e João. Então Jesus fez aquele milagre, não para se aparecer, não para dizer que era o Filho de Deus e tinha todo o poder, não. O propósito de Jesus era a chamada. Quer dizer, Jesus estava fazendo algo maravilhoso, mas não para o benefício dele próprio, mas sim para o benefício dos 4 discípulos. A chamada dos 4 discípulos. Qual era a motivação de Jesus? Iniciar o reino de Deus e fazer cumprir a vontade de Deus Pai. Esta era a motivação de Jesus, iniciar o reino de Deus e fazer com que o povo entendesse a palavra de Deus. Qual era a prioridade de Jesus nesta missão dele? Era preparar discípulos para o reino de Deus. Observa bem que Jesus estava na terra nesse período com propósito, motivação e prioridades
centradas. Na nossa vida é a mesma coisa. Tudo que nós vamos fazer, tudo, se nós não tivermos um propósito, uma meta, aonde chegar, o que eu quero da minha vida, nós não vamos conseguir fazer nada. Qual é a minha motivação? A minha motivação é fazer com que a minha família se dê bem, as pessoas que estão do meu lado se dê bem. A minha motivação é fazer o bem a todos e não olhar a quem. A minha motivação é agradar a Deus em todas as coisas. Essa deve ser a sua motivação. E qual que é a nossa prioridade? Olhando para a palavra, a nossa prioridade é fazer cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. A nossa prioridade é cumprir a palavra, quer dizer, andar sobre os estatutos de Deus, andar conforme a palavra do Senhor nos ensina. Se nós tivermos esse propósito, esta motivação e esta prioridade, tudo que nós fizermos na terra prosperará. Se nós tivermos propósito, motivações, prioridades centradas dentro da palavra, tudo vai dar certo. Depois que foi ministrado por Jesus, depois que Pedro ouviu sobre ser pescador de homens, ele converteu e mudou o seu foco. Observa que Jesus, quando trouxe esse milagre para os discípulos, para os 4 discípulos, ele então convenceu Pedro. Pedro se sentiu convencido pela palavra de Jesus. Lógico, Jesus tinha o poder de convencer, porque ele era o Filho de Deus. E agora Pedro mudou toda a sua estratégia. Ao tanto que deu certo o que Jesus fez, tanto que funcionou o que Jesus fez, porque Jesus tinha foco, Jesus tinha propósito, motivação e prioridades. Jesus andou conforme o estatuto dele, conforme a orientação de Deus, conforme mandava o script. Ele fez conforme Deus falou e deu tudo certo. Jesus fez o milagre para que alcançasse os 4 discípulos. E Jesus conseguiu os 4 discípulos. Porque a Bíblia diz que os 4 abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que os 4 discípulos abandonaram a pesca, o seu dinheiro, abandonaram o que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. Então, aquilo que Jesus fez, deu certo. E na nossa vida não é diferente. Se nós tivermos a motivação certa, o propósito certo e as prioridades certas, tudo que nós fizermos, Deus abençoa. Como diz a palavra, onde nós colocarmos os nossos pés, Deus prosperará. Onde nós colocar as nossas mãos, Deus prosperará. O que nos afasta de Deus é a iniquidade. O que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado sem confissão, ele vai gerando a destruição dentro de você. Vai jogando você para o abismo, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo, e nós temos que confessar os nossos pecados. Não podemos deixar o pecado nas nossas entranhas, deixar dentro do nosso coração, sem expor o nosso pecado, porque o pecado faz nós cairmos ainda mais. Mas quando nós temos consciência do nosso erro, do nosso pecado, e lembramos assim, para aí, eu sou servo de Jesus, eu tenho uma motivação certa, eu tenho uma prioridade, eu tenho um propósito, e o meu propósito é adorar a Deus, minha motivação é ampliar o reino do Senhor Jesus Cristo, a minha prioridade é adorar a Deus acima de todas as coisas. Quando você entende isso, querido, o pecado não pode atrapalhar você, porque você vai confessar o seu pecado. E confessar o pecado é uma das prioridades das nossas vidas. Talvez você não entenda isso, mas o pecado, ele atrapalha muito. Eu ouvi uma ilustração essa semana, vou contar só o finalzinho da ilustração para os irmãos entenderem. Um certo homem estava preso e odiava crente. E aí, o governador daquele estado, assim era a ilustração, ele era amigo de um governador, ficou sabendo que essa pessoa estava presa, e ele falou, eu quero soltar ele. Então ele fez uma carta de soltura para ele, uma carta de soltura do governador.
E o governador falou assim: eu quero ir na cadeia, só que eu vou disfarçado de pastor, porque sabia que ele não gostava de crente. Então esse governador foi disfarçado com a Bíblia na mão, e dentro da Bíblia tinha a sua carta de libertação. E quando ele chegou na porta, falou: amigo, eu tenho algo para você aqui, dentro da Bíblia. Falou: sai daqui. Ele falou: sai daqui. Eu não gosto nem de ouvir falar nesse nome, sai daqui. Rapaz, mas eu tenho algo bom para você aqui dentro da Bíblia. Não quero ouvir, sai daqui. E o governador foi embora. E ele foi condenado à morte. Só que antes de ser condenado à morte, falaram para ele quem era aquela pessoa que estava ali, o que tinha dentro da Bíblia. Ele caiu de remorso, chorou muito. E no dia da sua forca, ele falou: eu não estou sendo morto por causa dos meus pecados, mas eu estou sendo morto porque eu não aceitei o perdão de Deus. Entendeu? Nós só vamos para o inferno porque nós não aceitamos o perdão de Deus. O pecado não te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é a falta de perdão. Entendeu? Porque pecado, todos nós pecamos. O que nos leva para o céu é a graça, é a misericórdia, é o favor não merecido. E eu refleti muito sobre essa ilustração. E tem tudo a ver conosco, irmãos. O pecado não confessado te leva à morte. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que você mantenha o foco na palavra, naquilo que Ele ensina para você. A esperança, a orientação, a esperança, ou melhor, o propósito, a motivação e a prioridade tem que andar junto. Em terceiro lugar, esforço sem orientação do Espírito Santo é perca de tempo. Diga comigo: esforço, bem alto, esforço sem orientação do Espírito Santo é perca de tempo. A Bíblia diz que Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada. Esforçou, mas sem uma orientação, sem um direcionamento. E quantos de nós, irmãos, às vezes fazemos isso? Esforçamos, acordamos, já temos um projeto na mente, mas nunca pegamos a palavra de Deus para ver o que Deus vai falar, nunca dobramos nosso joelho para dizer: pai, o que o Senhor tem para mim? Eu posso fazer isso, papai? Está certo isso, papai? Colocar Ele como nosso pai querido. Como o papai gosta quando ele vê o seu filho dobrar os joelhos, ou em pé, ou sentar na sua cadeira, na sua cama, e você leva os seus pensamentos a Ele, e abre o seu coração para Ele. Pai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas eu quero a orientação do Senhor. Querido, Ele vai te orientar. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nos esforçamos devido a uma palavra mal intencionada que recebemos de alguém. Isso aí às vezes acontece. Por exemplo, Jesus, se Ele se esforçasse para transformar aquelas pedras em pães, tinha cometido um grande erro. Às vezes nós nos esforçamos diante de uma palavra que vem de uma pessoa, às vezes até enviada pelo diabo, e você acha: nossa, pai, essa ideia é fantástica, essa ideia é a ideia, mas por trás disso tem um engano. Às vezes nos esforçamos porque criamos uma expectativa baseada na nossa vontade. Já imaginou isso? Quando você se esforça, você cria uma expectativa de algo. Para aí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, olha, vai encaixar, é isso que vai acontecer, porque eu quero aquilo, eu quero que aquilo aconteça. Sabe quando você quer que uma coisa aconteça? Você quer que Deus faça para você aquilo, de qualquer maneira? Aí você começa a pensar: Deus falou comigo, aquela palavra é para mim, olha, dentro da sua expectativa, dentro do seu desejo. E às vezes nós nos esforçamos assim, errado, porque nós estamos pensando só em nós. E
quando nós pensamos que nós estamos certos, a realidade nós atraímos tudo ao nosso favor. Quando nós queremos que um projeto nosso dê certo e não aceitamos de hipótese nenhum, não, de Deus, você acha que quando Deus fala que você não deve fazer, você não, essa palavra não é para mim. Já aconteceu isso com você, irmão? Quando você tem um projeto, alguma coisa para fazer, você fala, hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Aí Deus fala totalmente ao contrário daquilo que você queria ouvir. Você fala, Deus, não é para mim essa palavra. Já aconteceu isso, não? Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente. Você vem com aquela, pai, eu quero que o senhor fale comigo disso, eu quero fazer isso. Para aí, é você que quer fazer ou é Deus que tem que te orientar? Aí que está a questão. Não somos nós que decidimos, amém, queridos? Não somos nós que decidimos. Deus tem o melhor para nós. Deus tem muito mais para nós. E a intenção deles, como diz a palavra, é nos abençoar, aleluia. Às vezes nos esforçamos, tanto esgotamos nossas forças e recursos e simplesmente não vemos resultado. Por quê? Você sabe por quê? Porque o mestre ainda não deu ordem. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro pescou a noite inteira, segundo eles, né? Não pegou nada. Mas quando o mestre deu ordem, o que aconteceu quando Jesus deu a ordem? Alguém sabe? Eles pegaram muitos peixes. Encheu os 2 barcos. Porque o mestre deu ordem. Enquanto eles estavam se esforçando por conta própria, sem uma direção do Espírito Santo, sem uma orientação da palavra de Deus, eles não pegaram nada. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus e atenderam a voz de Jesus, aleluia, eles encheram 2 barcos de peixe. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida nessa noite. Ele quer prosperar a sua vida, Ele quer prosperar a sua família, Ele quer encher o seu barco, sim, de peixe, se possível. Mas antes de encher o seu barco de peixe, Ele quer te chamar, Ele quer fazer uma chamada para você, assim como Ele fez para esses 4 discípulos. Sejam pescadores de homem, sejam pescadores de almas, para a glória do Senhor. Já estamos concluindo. Em conclusão, capítulo 5, versículo 8 e 11, quando Simão Pedro viu isso, o que Pedro viu quando, ou melhor, o que Pedro fez quando viu aqueles monte de peixe? Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Falou, Senhor, vou usar a expressão de Pedro, Senhor, sai de perto de mim, porque isso é demais. Eu não sou digno de ficar perto do Senhor. O Senhor é muito poderoso. O Senhor é justo, o Senhor é santo. Eu não posso nem ficar perto do Senhor. Quer dizer, Pedro mostrou uma atitude de humildade, dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Querido, deixe Jesus entrar no seu barco, direcionar o local onde vai lançar as suas redes, pois o mar é grande e pode apresentar muitas dificuldades. Mas deixe Jesus entrar no seu barco, Ele vai te orientar. O dono do mar, Ele sabe exatamente onde estão os melhores peixes. O dono do mar sabe onde você tem que construir o seu sonho. O dono do mar. Nossa prioridade, motivação e propósito tem que estar em resgatar almas da condenação do inferno. Sejamos como Pedro, não empolgou com a quantidade de peixe, mas sim com a chamada de Jesus. Amém? Pedro não se empolgou com a quantidade de peixe, ele deixou tudo para seguir quem? Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela palavra do Senhor nesta noite. Obrigado pela tua igreja que está, Senhor. Que teu Espírito Santo possa completar esta palavra de uma forma poderosa no coração. Sabemos, ó Pai, que somente a minha palavra não resolve nada, mas a palavra do Senhor, ela tem poder. E teu Espírito Santo pode fazer frutificar esta palavra no coração de cada um de nós. Que nós sejamos como Pedro, Senhor. Não se empolgou com a quantidade de peixe, mas sim ouviu
a voz do Senhor Jesus, quando Ele disse: segue-me, te farei pescadores de homem. Ah, Deus, a maior motivação de Pedro estava em seguir ao Senhor Jesus, em fazer a sua vontade. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Os irmãos podem assentar. Eu vou pedir para o diácono distribuir a ceia. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Jaime e o irmão Mauro. Irmão Jaime, nos ajuda aqui. Amém?